E aí, pessoas, por que eu fiz isso, né? Que é tardada. Olha eu aparecendo aqui, depois de meio ano e com 1 milhão de tatuagens a mais. Como vocês podem ver, eu estou no Brasil. Pra quem não, por alguma razão, não me segue no Insta. Não sei se tá, eu tenho que falar mais alto, será? Não sei, faz tempo que eu não gravo vídeo. Gente, eu esqueci de falar aqui, né? Mas assim, as coisas acontecem no Insta. Eu ponho os vídeos aqui, aí eu esqueço que o YouTube existe, entendeu? Aí eu fico respondendo perguntas no Insta. Aí depois eu lembro, falo, pô, vou gravar outro vídeo. Aí eu volto aqui, entendeu? Mas assim, aí eu vi que tem um monte de pergunta. Aí eu tento responder, mas já passou tipo 6 meses, sabe? Então, se for uma coisa assim, gente, muito urgente de pergunta, manda no Insta. Vou deixar aí embaixo. Enfim, eu estou no Brasil. O que aconteceu antes de eu começar esse vídeo do quarto ano? Tava muito difícil a economia na Argentina. Como vocês sabem, eu tava comprando euro para poder ir pra Espanha. Aí eu paguei o curso do Amir, que eu falo mais ou menos sobre ele lá no Insta também. E, cara, e aí a minha mãe ofereceu de eu vir pra cá, ficar aqui um tempo, né? Eu vim 18 de fevereiro, faz uns 2, 3 meses, né? Já é quase 18 de maio. E a pandemia me pegou aqui no meio. Então, tipo, em vez de eu ir de lá direto pra Espanha, eu preferi vir pra cá, porque tinha 6 anos que eu não vinha pra Goiânia. Eu sou de Goiânia. Então eu não via minha família, ninguém. Então eu falei, pô, tem um monte de documentos, os documentos estavam tudo vencido, carteira de motorista, até minha identidade, que eu nem sabia que vencia, tava vencida, passaporte. Eu falei, em vez de eu fazer isso tudo aqui no consulado, vou fazer lá, aproveito, vejo todo mundo e tal. Aí quem que veio no meio? Coronavírus. Aí eu tô aqui para sempre. Enfim, era só pra dar esse background, assim, porque eu estou aqui nesse lugar estranho. Não estou trabalhando, obviamente, porque o CRM não me deixa. Enfim, eu tinha outra coisa pra falar, mas eu esqueci. Depois eu lembro que em algum momento vai ficar tudo fora de ordem, mas foda-se que eu não vou editar isso aqui do jeito, gente, do jeito que tá aqui vai, tá? Porque eu tô estudando pra residência e o curso é muito intenso, tenho estudado 7 anos inteiros da faculdade pra uma prova e agora ainda saiu um decreto lá na Espanha que provavelmente eles vão adiar a prova, porque normalmente a prova é fim de janeiro, começo de fevereiro. Gente, meu cabelo, olha aqui. É estresse. Normalmente a prova é fim de janeiro, começo de fevereiro. Então quem fez a prova esse ano entraria para assumir a residência começo de junho, agora. Só que postergaram e eles só vão conseguir entrar em setembro. E setembro é quando a gente que vai fazer a prova ano que vem tinha que estar se anotando, entendeu? Então provavelmente tá um boato aí mais ou menos assim de que a prova vai ser adiada para março. Bem no ano que eu vou fazer. Massa. Mas tudo bem. Então vamos falar do quarto ano. Eu acho que eu parei aí, né? Eu nem olhei. Gente, eu sou tão lesada com o vídeo que eu nem olhei pra ver se era esse vídeo mesmo que eu tinha que gravar. Foda-se. Se já tiver gravado, eu ia levar ele de novo. Então, como é o quarto ano? O quarto ano é quando você finalmente entra no hospital. Tipo, uau. Aí você tem que usar o ambo todo bonitinho. Como que é o sistema para você entrar? Eles levam em conta o seu promédio, então você tem que, acho que quando eu vou contar como eu anotei, porque agora na verdade eu não sei como é que é e eu não vou pesquisar para responder ninguém, gente, desculpa, mas não dá. Então assim, quando eu fiz era, acho que tinha 33 hospitais, se eu não me engano, você tinha que colocar os 33 em ordem de preferência. E era tanto na capital, em Buenos Aires, como na grande Buenos Aires. Então tinha uns hospitais que eram muito longe, tipo Ezeiza, longe, La Plata, enfim. Nem sei se La Plata tinha, enfim. Aí, o que acontece? Eu acho que o primeiro hospital que eu coloquei foi um militar, que depois eu dei graças a Deus, porque não me deram esse hospital, porque eu conheci umas amigas que fizeram lá, e era muito assim, zoado, sabe? Aí eu falei, nossa, ainda bem que não me deram. Aí o meu segundo foi o Rivadavia, que eu também agradeci que não me deram, porque lá a semiologia era anual. E não são todos os hospitais, a maioria dos hospitais semiologia dura um semestre, que é a matéria principal do quarto ano. Que você tá no hospital para cursar semiologia, porque você tem que fazer os práticos, o paciente, tudo.
Então, as cursadas são no hospital, a partir do 4º ano, né? E aí você vai cursar todas as matérias no hospital e algumas que ainda ficam pendentes que você cursa na faculdade. Então, minha terceira opção era o Clínicas, a 4ª cátedra do Clínicas, porque o Clínicas, o Hospital de Clínicas fica ali perto na Faculdade de Medicina, do outro lado da rua, né, meio na diagonal, assim, essas informações inúteis que eu dou. Lá tem 4 cátedras, seriam as cadeiras, tem a primeira, a 4ª, a 5ª e a 6ª. A 4ª, nessa época, era a melhor cátedra de todas, porque o Álvares e o Argente eram os dois caras, os dois caras que escreveram o livro de sêmio que todo mundo usa e eles davam classe lá, tipo, eles foram meus professores, entendeu? Inclusive o Álvares foi meu chefe de trabalho prático, tipo, desculpa. Então, tipo, era uma cátedra muito boa, era muito difícil de entrar nela, mas eles costumavam incluir muita gente, porque ele, como era uma das cátedras mais pedidas, o salão deles de aula era o maior. Era um dos maiores lá, né? Então, eles costumavam adicionar quem pedia, mas assim, não todo mundo, porque na verdade muita gente queria estudar lá por causa da localização, né? Primeiro que a cátedra era muito boa e depois por causa de onde ficava, porque era muito perto da faculdade, você tinha que cursar matéria na faculdade, era muito fácil, você só cruzava a rua. Então, pra mim veio ótimo, porque as melhores amizades que eu fiz foi no 4º ano, cursando sempre, porque finalmente você tem um grupo de amigos, sabe? Porque até esse momento na faculdade, você cursa, tipo, cada ano você tá com uma matéria com um povo diferente, aí depois te toca uma cátedra e seu amigo vai pra outra cátedra, aí tu perde um pouco de contato, aí você começa a cursar com outra pessoa. Enfim, não tem um grupo como aqui no Brasil que você começa o ano e vai junto com eles até o fim, sabe? A partir do 4º, isso é mais fácil de ter. Inclusive a Ivy, que tem um vídeo com ela, né, que ela é argentina, eu conheci ela cursando Pato 2, Pato 1, que a gente fez no verão, né, no vídeo anterior aí. E aí depois ela conseguiu passar, porque não deram clínicas pra ela, mas ela conseguiu e a gente cursou semi junto. E daí a gente cursou todas as matérias da faculdade junto até a última. Isso é muito bom, isso é muito legal, porque te dá um gás, sabe? Você não tem que estudar sozinho e tal, mó rolê. Enfim, então eu estudei na 4ª cátedra do Clínica Semiologia, que você estuda todo dia. Só tem uns 2 ou 3 hospitais só que a cursada é à tarde, mas assim, a vasta maioria dos hospitais é tudo de manhã. Se eu não me engano, era de 8 a 12 ou de 7 a 12, não tenho certeza. Conheci na Argentina é capaz que era às 8, às 7 é muito cedo. Eu acho que era todo dia de 8 a 12 no hospital. Essa é a cursada de semiologia. Todos os dias você vai ver você vai ver basicamente físio de novo, vai ter aquela parte, vai ver as classes começam assim, tipo, você vai ver os grandes blocos de respiratório, cardiologia, renal, vai ver essas grandes matérias, então sempre começa com um repasso anatômico, que você já não lembra nada de anato. Aí tem um repasso fisiológico, que vai dar um repasso de físico, que você também já não lembra mais, porque cada vez que entra uma matéria sai outra, né? Assim. Aí depois você vê a clínica. Então o importante de sêmio é a clínica. Como vem o paciente? Então a clave de sêmio, pelo menos no clínicas, era o diagnóstico. Então, tipo, a clínica, como é que vai apresentar o paciente que está com essa patologia e como você vai conseguir diagnosticar. Eles não focavam tratamento em sêmio, porque isso a gente via em medicina interna, que era no 2º semestre. Então, sêmio é um semestre e medicina interna no 2º semestre. Então, como você faz tudo no mesmo hospital, dá para ter um segmento, porque são os mesmos professores que deram a primeira parte, eles já sabem o que eles deram, então na segunda parte eles conseguem dar um repasso e focar mais no tratamento. O que mais que eu fiz nesse semestre? Foi um caos. Porque, se vocês lembram, no semestre passado que eu tinha que estar estudando, eu não estava. Então, eu fiz só a escola para ser ajudante de imuno, né, que lá seria o monitor. Aí, nesse semestre do 4º ano, eu tava fazendo sêmio todos os dias de manhã. Aí você tem que fazer outra matéria também, que é patologia 2. Eu fiz patologia 1 no verão, porque você precisa de pato 1 para entrar em sêmio. E depois você tem que fazer sêmio e pato 2, porque elas são as últimas matérias que são correlativas. Então, quando você acaba sêmio e acaba patologia 2, não tem mais correlatividade. Você não tem que ter uma aprovada para fazer a outra. Você já pode fazer o que você quiser, em qualquer ordem.
Então isso é muito bom, porque aí te dá muita liberdade de você poder ir para qualquer hospital, pegar qualquer matéria e você consegue adiantar as coisas mais rápido. Então eu fiz Pato 2, você pode fazer ou no Clínicas ou na faculdade. Se você não estuda no Clínicas, é muito difícil que te assignem no Clínicas, na verdade. Eu acho que é só quem tá fazendo semi no Clínicas. Então a maioria das pessoas fazem Pato 2 na faculdade, que dizem que é um caos. Eu fiz, na verdade, Pato 2 é uma aposta. Então, não posso dizer que foi ótimo no Clínicas também não. Mas assim, não dá pra suportar, porque era 2 vezes na semana. O bom da faculdade é que era uma vez na semana só. Mas lá era 2 vezes na semana e eu lembro que eu acho que começava 12:30, uma coisa assim. Eu sei que a gente saía correndo de semi do piso 11 e tinha que descer rapidão pra Pato pra não chegar atrasado, porque é um monte de véia dando aula, chata pra caramba. E você chegava tarde, elas enchem o saco, sabe? Tipo, era complicado. Aí a gente saía sem comer, ficava lá capengando assim na aula até 3 da tarde. Aí, beleza. Aí eu fiz, então, eu acho que era terça e quinta, eu tinha Pato 2 à tarde. Não, terça e sexta eu tinha Pato 2 à tarde. Na quarta, eu tava cursando Micro 2, que as pessoas fazem no terceiro ano, a burra não fez. Aí eu estava cursando Microbiologia 2, que eu já devia ter feito e eu não fiz. Aí, ou seja, me arruinava uma tarde inteira, porque é uma matéria muito pesada, pra você ver todos os parásitos, bicho, inseto, vírus, bactéria, e tratamento, e caso clínico e tudo, ela é bem densa. Me atrapalhou bastante, na verdade, no quarto ano. Não façam isso, não recomendo, faz logo tudo antes. E eu tinha o final de Microbiologia 1, que eu não poderia fazer o final de Micro 2 sem ter aprovado o final de Micro 1. E eu não fiz o final de Micro 1, porque eu taquei o foda-se. Então eu tive que parar a minha vida, preparar a Micro 1, pra depois, do fim do semestre, eu poder fazer o final de Micro 2. E como se não bastasse, então o único dia que eu tinha livre era segunda, porque terça e sexta eu tava fazendo Pato 2 à tarde. Quarta eu fazia micro e quinta eu dava aula de imuno, porque eu tinha feito a escola de monitor, né, de ajudante. Então eu era ajudante de imuno. Então, tipo, foi um semestre assim, massa. Gente, eu terminei com uma gastrite que vocês não sabem. Tipo, foi assim, em 2 semanas eu fiz todos esses finais. Tipo, eu fiz micro 1, sêmio, Pato 2, Micro 2, tipo, quando eu acabei o último, porque quando você tá naquela adrenalina, você tá comendo mal, que você não quer cozinhar, dormindo pouco, acorda cedo, dorme tarde, café e tudo, a adrenalina te leva, né? Porque, tipo, você ainda tá com aquele estresse. Quando acaba, meu filho, que a adrenalina baixa, o corpo passa a conta aqui, ó, que é tudo que você me deve. Foi tenso. Quando chegou no segundo semestre, eu não existia, tipo, eu não sei como é que eu aprovei as matérias do segundo semestre, eu tava assim, ó, tipo, remando, tipo, a minha amiga que me levou, porque eu tava muito exausta, foi difícil. Mas o bom é que quando acabou, tipo, quando eu aprovei o último, aí eu caí de cama, aí fiquei doente, mas aí, tipo, beleza, tipo, tava livre, eu podia puxar as matérias do sexto, porque aí o que muitas pessoas fazem é, tipo, depois quando você entra no quinto, o seu hospital te assigna as matérias do quinto automaticamente. Mas você pode ir puxando matérias à tarde, entendeu? Então foi isso que a gente foi tentando fazer, que depois no outro vídeo eu conto, porque senão vai ficar aqui meio que fora de ordem. Então isso te dá muita liberdade. Você pode fazer matéria do quinto, depois fazer matéria do sexto. Então, tipo, não tem mais correlatividade, isso é maravilhoso, te permite adiantar bastante as matérias. Nossa, eu falei rápido, né? Eu tô vendo aqui, faz só 3 minutos. Como é que eu falava tanto nos outros vídeos? Demorava meia hora. Foi só isso mesmo, o quarto ano, gente. Eu tenho um papelzinho aqui com a minha cola anotada. Foi só isso, era sêmio, Pato 2, Micro 2, final de Micro 1, ajudante de imuno. Eu não fiz mais nada, foi horrível. Eu quase morri. Mas sobrevivi, graças a Deus. Não sei como ainda. Não sei se eu conseguiria repetir o que eu fiz nesse quarto ano, mas quando a gente é jovem, a gente faz as coisas, né? É assim. Então, gente, ó, eu vou falar. Eu respondo, eu coloco sempre a caixinha de pergunta pra tirar dúvida no Insta. Todo dia eu coloco. Eu acho que hoje, só porque eu tô falando hoje eu não pus, que eu esqueci. Mas eu sempre coloco. Eu não consigo ler os directs, porque tem muito, acumula, eu tô estudando e, sabe,
Aí o único jeito de eu conseguir ter mais interação é com a caixinha de pergunta, ou se não, se comenta na foto, na última foto eu sempre leio também. Então eu vou pôr o Insta aqui, então me segue lá, ou não me segue, não sei, não é uma ordem, mas assim, se quiser fazer uma pergunta que seja urgente, é mais fácil colocar lá do que aqui. Porque aqui eu entrei agora, que eu lembrei que eu tinha YouTube, aí eu fui ver e falei, eita, tem um monte de pergunta aqui que eu não respondi. Inclusive agora eu vou fazer uma live lá no Insta com a Nath, senhora dona do Insta, sobre au pair. Não sei se vocês viram aqui, se eu já comentei, no primeiro vídeo eu comentei, né, que eu fiz au pair nos Estados Unidos, que é um programa de intercâmbio. Então a gente vai meio que falar disso, muita gente pergunta, muita gente tem dúvida, tem interesse de ir e tal. Então a gente vai ter uma live lá às 7. Eu não sei porque eu tô avisando isso, porque isso aqui não vai subir até antes da live. Mas tudo bem, o vídeo vai estar gravado e a live depois vai ficar lá gravada, com certeza. Então vocês podem ir lá assistir depois, quem quiser. É só isso mesmo, veio as minhas tatuas legais. Esse aqui é do Alice no País das Maravilhas, o Cheshire Cat. Isso aqui é de Cosmos, quem assistiu, procura Voyager, que vocês vão ver que é como é que ele fala, hein? Em português? Não é um satélite que mandou pro espaço. O Carl Sagan mandou, tem um disco de ouro e tem todas essas indicações lá do que a gente é feito, átomos de carbono, hidrogênio. Isso aqui é como tocar o disco, porque no disco tem um monte de gravação de sons do planeta Terra, falando em várias línguas, um choro de neném com a mãe, sons de animais e tal. Aí, aqui é onde encontrar a gente no espaço. Esse aqui tá marcando várias pulsars. É muito massa o Cosmos, assistam. Tem uma versão dos anos 70 com Carl Sagan e eles regravaram agora com melhor tecnologia, que é o Neil deGrasse Tyson que apresenta. É muito legal. Que mais? Essa aqui é do Doctor Who, que eu não sei se vocês assistiram, é uma série britânica. Essa daqui também é do Doctor Who. Essa aqui é da Alice, no País das Maravilhas, ela caindo. Essa que eu já tinha. Esse aqui é o Pessoa. Esse aqui é o Harry Potter. Esse aqui é uma frase do Happiness Only Real when Shared, do Into the Wild. Acho que o português chama Natureza Selvagem. Aqui é uma onda. Assim, se desnuda. O que mais que eu tenho? Ah, tem essa daqui, ó. Esse aqui chama Vegvisir. É um compasso que os Vikings usavam. Normalmente ou eles tatuavam na pele ou pintavam na cara ou no barco antes de fazer alguma expedição. E aí dizia que quem tivesse esse símbolo, por mais que passasse por águas turbulentas, nunca ia perder o caminho de casa. Ninguém perguntou, né, Lívia, por que você tinha essas tatuagens, mas tudo bem. Segue no Insta, tá bom, gente? Porque lá é que a movida acontece. Um beijo. Adeus!